Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tranquilo? Fala, Marquinhos, tudo tranquilo aqui, por aí. Tudo tranquilo, João. Eu vou ser sincero, a gente mais uma vez gravando, nos vendo, a gente não tinha esse costume, né? É o terceiro episódio que a gente faz isso e é diferente realmente, né? Agora eu posso olhar para a sua cara quando a gente está gravando aí o nosso episódio. Nosso episódio sendo gravado no sábado, 4h15 da tarde, 4h15 da tarde aqui de Israel, o quê? 11h15 da manhã, né? Horário de Brasília, a gente gravando aí por questões de agenda. Enfim, saiu aquele finalzinho de carnaval aqui pra gente também, apesar do carnaval não acontecer. A verdade, João, é que a gente costuma gravar na quinta-feira à noite, e aí foi gravar só no sábado e aconteceu coisa pra caramba de quinta-feira à noite até hoje. Então, nosso episódio também vai tratar dessas coisas que aconteceram aqui, no caso, final de semana aqui pra gente. É isso. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos então de questões relacionadas à guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. Bom, gente, começando aí o primeiro bloco com notícias relacionadas à guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Chegamos aí a quase 30 mil mortos, né? São os números oficiais que têm sido passados aí pelo Hamas, pelo Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas na faixa de Gaza. A gente teve essa semana também, o mundo inteiro, né, vem acompanhando toda essa questão relacionada a Rafah, porque é onde hoje mais de 1 milhão de palestinos, entre os números estimados entre 1 milhão e 200 e 1 milhão e meio de palestinos ali na região de Rafah, que é a cidade mais ao sul da faixa de Gaza, fronteira com o Egito, foi para onde boa parte da população ali do enclave fugiu, né, quando Israel entrou pelo norte, e agora, depois que já vem varrendo toda a faixa de Gaza, já está com quase toda a região de Khan Younis, né, controlada, quer dizer, por cima, né, da terra. Agora se fala muito da invasão de Rafah, o que está deixando o mundo inteiro apreensivo, porque, né, como esses números aí, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de pessoas, é muita gente, e a possibilidade de a gente ter, enfim, cenas piores do que as que a gente tem visto são muito grandes. Essa semana também a gente teve o resgate de 2 reféns, né, justamente ali naquela região no sul, pelo exército israelense, uma operação que deixou também dezenas de mortos palestinos, né, essas foram informações divulgadas também ali pela imprensa na faixa de Gaza. Enfim, uma operação que, né, deu uma acalmada aqui nos ânimos em Israel, afinal de contas, a possibilidade de trazer mais 2 reféns, são 2 reféns que também têm nacionalidade argentina, para cá de volta, é sempre uma questão muito positiva. Enfim, junto a isso, a gente teve mais uma vez um debate aí, mais uma rodada de discussões sobre um acordo, né, um possível acordo para a paralisação do conflito e também a troca, né, de reféns pelos prisioneiros. No Egito, Israel, o governo Netanyahu, na verdade foi só o Netanyahu, né, mandou ali os seus representantes, que voltaram rapidamente antes mesmo da reunião acontecer, e deixando o país aí sem avançar nessa discussão. João, clima muito tenso, a coisa pegando, a gente, enfim, vê a possibilidade de Israel avançar aí nessa guerra, enfim, avançar na sua estratégia indo em direção a Rafah, e o governo egípcio também faz um alerta ao Hamas, né, avisando, olha só, se vocês não entrarem, não quiserem chegar a um acordo, Israel vai entrar em Rafah, mas o mundo inteiro anda muito apreensivo com o que está acontecendo, e agora a gente tem que ver quais são os próximos passos aí desse governo que anda meio descontrolado. Pois é, Marquinhos, enfim, essa semana foi uma semana que o nosso podcast foi lançado, e no dia seguinte a gente já teve um ato, né, sobre a questão, enfim, que tocou em pontos que a gente explanou, né, e tentou explicar como funciona na semana passada, que é a questão principalmente de Rafah ou Rafah, né, vocês veem no mapa, eu não sei como se fala em português, nem em hebraico se diz Rafah, e provavelmente também é o mesmo nome em árabe, mas você vê escrito Rafah nos mapas em português, que é a cidade fronteiriça com o Egito, na faixa de Gaza. Eu quero fazer alguns comentários sobre Rafah, antes da gente poder comentar sobre os acontecimentos dessa semana. Rafah é uma cidade que, em geral, ela conta com 270 mil habitantes. Em geral, vocês vão entender já por que essa expressão, que ela, enfim, isso a coloca no terceiro lugar no ranking das cidades palestinas. Ela só perde para a cidade de Gaza e Hebron. São as únicas 2 cidades maiores do que Rafah em termos de população. Ou seja, todas as cidades da Cisjordânia, com exceção de Hebron, e Hebron regula parecido ali com Rafah, né? Hebron, alguns dizem que hoje tem 280, 300 mil pessoas. A região metropolitana tem um pouquinho mais, mas, enfim, tá parelho ali. A cidade de Gaza, que tem um pouco mais, tem cerca de 500 mil pessoas. Enfim, e Rafah, historicamente, tem uma Rafah palestina, de Gaza, e uma Rafah egípcia, que eram a mesma cidade até o momento que os britânicos conquistaram a região. Desde a conquista britânica,
britânica, Rafah passou a ser dividida em duas, a Rafah egípcia e a Rafah palestina. Agora, essa divisão, ela era uma divisão muito transparente, digamos assim. Enfim, as pessoas cruzavam para o outro lado da cidade, famílias eram divididas, um morava num bairro que ficava no Egito, outro morava num bairro que ficava na faixa de Gaza, na Palestina, e não existia exatamente uma diferenciação. Na Guerra de 48, quando os egípcios conquistaram a região, enfim, eles também mantiveram, de alguma maneira, o trânsito livre ali. E quando Israel conquista a região, em 67, também continua um trânsito livre, porque talvez o ouvinte não saiba desse detalhe, ou não tenha percebido, mas Israel também conquista a Península do Sinai. E quando que essa cidade vai ser dividida em dois, exatamente? Vai ser quando Israel, em 1979, e o Egito assinam um acordo de paz. E em 1982, na verdade, Israel entrega para o Egito toda a Península do Sinai, o resto que faltava da Península do Sinai, ela foi devolvida em 3 partes. A primeira em 75, a segunda em 79 mesmo, a terceira em 82. 75 foi antes, inclusive, das negociações, foi um gesto de Israel de que estava interessado em negociações com o Egito, ainda durante o primeiro governo Rabin, antes do Begin chegar ao poder. E aí Israel entrega o resto da Península do Sinai e nas negociações ficou estabelecido que a faixa de Gaza não seria retornada ao Egito, porque o Egito não queria a faixa de Gaza e porque o governo israelense naquele momento tampouco queria entregar a faixa de Gaza ao Egito. Então, a partir daquele momento passa a ter uma Rafah dividida, né? A Rafah egípcia e a Rafah palestina sob ocupação israelense. E aí passa a ter uma fronteira que não era tão, enfim, problemática, digamos assim. Existia um cruzamento. Você tem até hoje o Mavar Rafah, o ponto de passagem de Rafah ali, que é por onde passam hoje em dia os caminhões. Mais de um mês para cá, os egípcios construíram uma muralha. Eu até publiquei no meu Twitter há pouco tempo, uma muralha gigantesca, super protegida, embora a gente saiba que a passagem ali ela se faz por meio de túneis. Mas quem controlava essa fronteira do Sinai, da Rafah egípcia com a Rafah palestina, era Israel até 2005. No marco do programa de desconexão da faixa de Gaza, que é quando Israel retira o exército e os colonos da faixa de Gaza, Israel também passa essa fronteira, que se chama em hebraico Tir Filadélfia, que é como se fosse o corredor Filadélfia, ele passa a ser controlado pelo governo egípcio, que é naquela época do Mubarak, né, um governo aliado de Israel, tal qual o governo atual do Assisi. Durante um momento a gente teve um governo pró-Hamas no Egito, o governo do Morsi, da Irmandade Muçulmana, mas a gente sabe que a fronteira do Egito com Gaza ela é uma fronteira que ainda que ela supostamente seja bloqueada, existe um bloqueio ali, a gente sabe que os soldados egípcios eles são mais facilmente subornáveis do que os soldados israelenses, enfim, para que possa haver contrabando de tudo, né? Porque ali tem contrabando de tudo, não só de armas, não só de pessoas, tem contrabando de alimento, né? Eu comentei essa semana passada, se não me engano, você tem que fizeram uma reportagem há alguns anos mostrando que se levava de Rafah para a cidade de Gaza lanches do Burger King ou do KFC por $20, $30, né? Que a burguesia de Gaza, podia pagar por isso. Enfim, então passava tudo, né? Passava por ali tudo e era uma solução para muita gente, do ponto de vista civil e do ponto de vista militar também para o Hamas. Então a Rafah, até por essa proximidade com o Egito, ela passou a ter uma população muito grande, e ela tem um campo de refugiados ali também, com uma população bastante grande. Do mesmo jeito que a gente tem Jabalia, que é um campo de refugiados colado na cidade de Gaza, e outro campo de refugiados colado em Khan Younis, em Rafah também tem um campo de refugiados, né? Refugiados principalmente da Guerra de 48, mas também da Guerra de 67, a gente tem um pouco. Enfim, já era um lugar super povoado. O que aconteceu, como o Marquinhos comentou, é que se calcula que atualmente vivam naquela região entre 1.100.000 e 1.400.000 pessoas, né? A grande maioria deles refugiados do norte da faixa de Gaza agora. Em Khan Younis, que tem uma população de 150.000 pessoas, atualmente está contando com uma população de 400.000 pessoas. A gente sabe que a parte sul, do centro-sul da faixa de Gaza, estão vivendo mais ou menos de 2 milhões a 2.100.000 pessoas, por conta da guerra, da operação israelense no norte da faixa de Gaza, que provocou o êxodo dessas pessoas ao sul, né, porque o norte da faixa de Gaza é totalmente destruído. Então essa é a situação de Rafah. E isso complica, eu recomendo para quem quiser mais informações sobre isso, escutar a nossa edição passada, que pouca gente escutou porque era carnaval, mas ainda dá tempo, porque realmente esse panorama que a gente deu de por que sim, por que não fazer uma operação em Rafah, de todos os pontos de vista possíveis, moral, operativo e etc. A grande população concentrada em Rafah representa um desafio para Israel. Um curto resumo, um desafio moral, porque qualquer operação ali vai acarretar na morte de, no mínimo, dezenas de pessoas, né? A questão operativa
operativa, porque quanto mais populosa for a região, mais difícil é você fazer uma operação. Como é que você faz com um lugar super povoado? Como é que você leva os seus soldados? Como é que você vai garantir a segurança dos soldados? Como você vai concluir o êxito da operação? Tem tanta gente na tua frente, né? E do ponto de vista legal e da diplomacia, vale lembrar que Israel está no meio de um processo de genocídio, né, na Corte Internacional de Justiça, e uma operação em Rafah que já foi condenada, né, já foi vista com preocupação por grande parte dos países do mundo. Inclusive o Jeff Nascimento publicou um fio no Twitter dele, na página dele do Twitter, mostrando todas as reações, ou pelo menos grande parte das reações de vários países do mundo após Israel realizar sua primeira operação em Rafah, que aconteceu essa semana, que esse terreno que eu estou preparando é para a gente falar sobre isso agora. Alguns subiram mais o tom, como a Turquia, né? Outros um pouco menos, como por exemplo o Brasil, diz que vem com extrema preocupação pela vida dos civis, uma operação israelense na região, porque realmente é um ponto muito delicado. O governo israelense segue dizendo que não vai abrir mão de trabalhar em Rafah, que se o Hamas não se render, a operação em Rafah é uma questão de tempo, e que quem pedir que Israel opere em Rafah está querendo proibir Israel de se defender, né? Enfim, e é nessa situação que a gente está agora. Na verdade, a gente está um pouco mais à frente, porque Israel realizou uma operação em Rafah, uma operação tratada pelo governo como uma operação cirúrgica, na qual não morreu nenhum soldado, e Israel resgatou 2 reféns, que eram 2 reféns argentinos israelenses, né? Fernando Merman e Luiz Har, enfim, um de 60 e um de 70 anos, que foram resgatados e voltaram às suas casas. Uma operação que enfim, um milagre do ponto de vista operativo. Era muito difícil acontecer sem que eles fossem mortos. Eles colaboraram, entenderam o momento e trabalharam como se tivessem sido instruídos pelo exército para se comportar da maneira que se comportaram. As pessoas que o estavam mantendo no cativeiro foram neutralizadas, foram mortas, algumas ficaram feridas ali e, enfim, eles conseguiram ser levados de volta para território israelense. Mas, se nenhum soldado morreu, a gente tem a notícia da Cruz Vermelha de que pelo menos 60 palestinos morreram nessa operação, entre eles mulheres e crianças. Segundo o Hamas, eram mais de 100 palestinos mortos nessa operação. Então, o cirúrgico em Rafah é isso, deixa dezenas de pessoas mortas. Quantos eram terroristas, quantos não eram, não sei dizer. Não sei dizer também se o número parou no 60. 60 era informação da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha está presente no local. Mas, enfim, não sei dizer se parou no 60, mas se são 20 civis e 40 terroristas, que é uma proporção bastante alta de terroristas, digamos assim, compensa, né? Enfim, o mundo não vai cair em cima de Israel. Em Raia, a situação não vai se complicar ainda mais, né? Então, é legítimo você resgatar reféns? É legítimo você resgatar reféns. Agora, qualquer preço é razoável para isso? Essa é uma pergunta que Israel vai ter que responder perante o mundo. Internamente em Israel, a operação é tratada como um grande sucesso, porque o número de palestinos mortos não sai em quase nenhum lugar da mídia, o resgate dos reféns é visto como um objetivo justo e prioridade do país, né? Ver o reencontro dessas pessoas com as suas famílias, de qualquer forma que você analise isso, 2 civis, 2 pessoas que não tinham que estar ali, de alguma maneira emocionante, te toca, porque, enfim, são pessoas que estavam presas porque estavam nas suas casas, descansando, dormindo, fazendo qualquer coisa. Então, a população se sensibiliza com isso. Curiosamente, a gente vai tocar isso no próximo ponto, mas as pesquisas feitas logo após o resgate não deram pontos para Netanyahu. Eu achei que ele cresceria nas pesquisas eleitorais depois disso. Na verdade, teve uma pesquisa divulgada 2 dias antes, né? E depois disso teve só uma pesquisa divulgada. Teve 2, mas uma delas do Canal 14, que eu desconsidero, que é a Jovem Pan daqui, que ela, curiosamente ou não, ela apresenta números totalmente diferentes de todas as outras pesquisas. Mas, enfim, a operação ela foi bem sucedida aos olhos da população israelense, com as informações que a população israelense tem, com as prioridades que eles têm na guerra, e com o sentimento das pessoas, né, que estão olhando para os reféns e querendo ver os reféns aqui. Mas ela preocupa o mundo, né? Preocupa o mundo para o que pode vir a acontecer depois. O Netanyahu, ele já mandou as Forças Armadas se prepararem para uma operação intensa em Rafah, e o chefe das Forças Armadas teve uma discussão com o próprio Netanyahu há uma semana, na sexta ou no sábado passado, né? E ele disse que, olha só, eu posso preparar, mas eu preciso que vocês me deem uma solução política para a questão dos moradores ali. O que a gente tem que fazer com eles? A operação, do ponto de vista logístico, eu te preparo. Do ponto de vista operativo, legal, técnico, a gente prepara, ok? Para resgatar os reféns, para eliminar os principais expoentes do Hamas, para terminar com as células terroristas, para destruição do armamento deles. Tudo isso a gente pode preparar. Mas a gente precisa de uma solução política. O que vocês vão fazer com os civis ali? Porque não dá pra gente atuar com esses civis ali, e eu não posso decidir o que a gente vai fazer com isso. Eu sou o chefe do exército, eu não controlo as outras coisas. Então vocês têm que me dizer. E eles tiveram um bate-boca, o Netanyahu e o Artzi Halevi, né? Enfim, bate-boca nesse nível que eu tô descrevendo
escrevendo para vocês, né? O chefe das Forças Armadas está cobrando o chefe dele, que é o primeiro-ministro, que tem uma solução para uma questão civil. E o Netanyahu não quer dar uma solução para a questão civil. Porque a solução que o Netanyahu gostaria de dar é mandar essas pessoas para o Egito. E o Egito disse o seguinte para Israel: vocês querem fazer a operação em Rafah? Tudo bem, abre a fronteira com Israel, bota os civis na região da fronteira com Gaza, acople eles ali em acampamentos, leve eles para o deserto do Negev e entra. Aqui para o Egito, eles não vão vir. E aí, enfim, aí a gente tem uma grande questão, porque a gente sabe que Israel não pode realizar uma operação de grande tamanho em Rafah, e a gente sabe que o Egito não vai aceitar essas pessoas. Não existe a menor possibilidade de Israel aceitar essas pessoas aqui dentro. Eu não estou dizendo que é porque é errado, não. Estou dizendo que esse governo jamais vai concordar com aceitar 50 refugiados aqui dentro. Né? Talvez gente que precisa de cuidados médicos. Aí entraram mais que 50. Inclusive, familiares do Hania, que é o líder do braço político do Hamas, estavam sendo atendidos no Hospital Soroka, em Beersheba. Mas, enfim, isso não vai acontecer. E aí a gente tem essa questão que é ver, enfim, como é que a gente vai seguir adiante. Israel vai fazer a operação com tanta gente ali, vai empurrar essas pessoas um pouco mais para o norte, vai devolvê-las para o norte de Faixa de Gaza. Se devolvê-las para o norte de Faixa de Gaza, o Hamas vai junto. O Hamas vai voltar àquele lugar. Eles vão chegar pelos túneis, eles vão, enfim, voltar a ocupar aqueles espaços. Quando tem gente, tem Hamas. Né? Então, nenhuma solução é boa para que Israel possa atuar essa operação, porque essa é uma guerra que ela já começou perdida, porque essa vitória absoluta que o Netanyahu está pregando, ela é impossível de acontecer. Né? Enfim, a comunidade internacional não compactua com o que Israel gostaria de fazer, com o que o governo atual gostaria de fazer. Mas pode ser que aconteça mesmo assim uma operação de grande escala em Rafah, que envolva um grande número de mortos. E o Egito avisou o Hamas: é melhor vocês chegarem num acordo logo com Israel, porque eles estão prestes a atuar em Rafah. E aí a autoridade palestina, através do Mahmoud Abbas, se manifestou, dizendo que Israel não pode fazer isso, né? que isso pedido, falando para os Estados Unidos: se Israel fizer isso, é culpa de vocês também, vai ser responsabilidade de vocês também, porque vai acontecer um morticínio muito maior do que a gente viu até agora. Enfim, e tudo isso está na nossa frente, prestes a acontecer, e a gente está, enfim, vivendo essa tensão. E, basicamente, o governo de Israel não quer tomar absolutamente nenhuma solução política, porque qualquer solução política que seja tomada, você tem que focalizar no fim da guerra. E focalizar no fim da guerra é admitir um cenário que o Netanyahu não pode admitir para sua própria base, mas se ele apresentar o cenário que a sua base quer escutar, ele não pode dizer isso para a comunidade internacional. Então ele faz o que ele é especialista em fazer. Ele vai enrolando todo mundo que ele pode o tempo inteiro, não tomando a decisão, e a gente vive esse limbo, e os reféns israelenses, a gente não sabe mais o estado deles, e os palestinos estão à espera da morte, simplesmente ali na faixa de Gaza. Basicamente isso está acontecendo. Bom, só informando também que ontem, né, saiu uma decisão, a África do Sul tinha entrado com mais um pedido na Corte Internacional para que houvesse para que a Corte interferisse, tomasse uma medida intermediária, né, no caso, em relação a Rafah, para que Israel não pudesse atuar em Rafah, e a Corte ontem divulgou a decisão e falou que, no momento, Israel precisa tomar as medidas que foram exigidas, né, já na decisão que foi divulgado aí há cerca de 2 semanas atrás, ou seja, não teve nenhuma medida adicional, né, nesse novo pedido aí da África do Sul. E lembrando também que surgiu toda essa discussão, né, dessa semana que o Biden apresentou a criação do Estado palestino, né, como você falou agora da questão como você falou agora, João, da questão do Netanyahu tá empurrando aí o fim da guerra, né, a importância dele de empurrar o fim da guerra, tanto politicamente, até porque ele não sabe a decisão tomar, e que decisão teve essa notícia aí, né, que o governo Biden está tentando organizar uma proposta para a criação de um Estado palestino, junto com uma série de outros estados árabes, né, em que chegaria a um processo de normalização das relações com Israel nesse período. Enfim, caso Israel aceitasse a criação de um Estado palestino, o Netanyahu simplesmente também disse que não, né? Então é importante que é parte dessa ideia dele não saber o que fazer na política, né? Dele não ter uma solução. E obviamente Israel também, eu acho muito difícil nesse momento o governo, enfim, tomar uma postura nesse sentido de avançar, né, com essa discussão. Enfim, vamos comentar disso mais para frente também. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, João, para comentar aí o que está acontecendo no norte, né? Porque a gente via aí já de algumas semanas, né, de que havia ataques do lado de cá, ataques do lado de lá, ataques do lado de cá, ataques do lado de lá, muita destruição, principalmente ali nas colônias israelenses, nos kibbutzim e Moshavim, na região fronteiriça com o Líbano. E a gente
gente vê, depois dessa semana, a gente viu notícias aí do Hezbollah falando que, enfim, tinham chegado já a um equilíbrio, né? Há muito tempo que o Hezbollah já vem... a gente não vê uma escalada muito grande do conflito, a gente vê um conflito acontecendo, né? Desde há 4 meses o conflito no norte também acontece. Como é que foi? A guerra de atrito, né? Que a gente costumou chamar. E essa semana, inclusive, o Hezbollah falou que tinha chegado aí a vamos dizer assim, a um equilíbrio, né, de ataques, em ataques com Israel. E no dia seguinte fez um ataque à cidade de Tzfat, né? Que deixou um israelense morto. E Tzfat, né? Já é um pouco mais avançado, mas um pouco mais para frente na fronteira entre Israel e Líbano. E aí, será que escala ou desescala essa tensão, cara? Eu não acho que escala, eu acho que o Nasrallah deu a amostra do que ele quer, mas isso é o que eu acho, né? Isso não é o que vai acontecer. Eu sempre tenho que fazer essa diferenciação aqui. Eu não posso afirmar nada sobre essa guerra no Líbano, essa guerra de Israel no norte. Mas enfim, a questão é a seguinte: Nasrallah deu uma declaração essa semana, como você disse, Marquinhos. Ele disse várias coisas. Uma delas foi o seguinte: a gente conseguiu equilibrar a guerra de atrito no norte. Israel não vai atacar a gente. Eles já sabem que atacar a gente é um problema e a gente só vai acabar com isso quando a violência em Gaza acabar. Assim ele diz. Ou seja, ele deixando claro que Israel é refém, basicamente, da vontade do Hezbollah nessa questão do norte. Okay? Porque Israel também não tem interesse em atacar, ainda que Israel diga, porque se eles fizerem isso, eles vão pagar para ver, eles vão ver e vão transformar o Líbano, Beirute em Gaza e blá blá blá. Mas no fim das contas, se Israel quisesse ter feito ataque, já tinha feito. Israel não está interessado em abrir uma segunda frente. Os aliados de Israel não querem que seja aberta uma segunda frente e é nisso que a gente está. Então, a situação no norte é que Israel tem mais de 50 mil pessoas que vivem nas cidades da fronteira que não podem voltar para suas casas, seus negócios estão prejudicados, enfim, suas vidas estão paralisadas e enquanto você não termina a guerra com Gaza, essas pessoas vão continuar refugiadas durante esse momento atual. Okay? E isso é uma pressão gigantesca no governo, porque isso envolve não só o desconforto dessas pessoas de não poderem estar em casa, mas isso envolve dinheiro pra caramba que o Estado gasta, pagando moradia para essas pessoas, pagando ajuda de custo para as pessoas que não podem sustentar, tudo isso. As prefeituras que não podem pagar seus funcionários porque não estão acontecendo atividades na própria prefeitura. E também envolve, enfim, uma questão diplomática, ou pelo menos das relações internacionais, diplomacia de guerra, que é você ceder à pressão que um grupo terrorista te faz. Quer dizer assim, que já está dizendo o seguinte: vocês estão ameaçando a gente também tem o rabo entre as pernas, está tirando as pessoas dali, okay? E está agindo de acordo com o que vocês querem que a gente haja. Isso é uma derrota autodeclarada de Israel do ponto de vista militar. É dizer que o Hezbollah dá as cartas sobre o que vai acontecer no norte de Israel. Que são 60 mil pessoas, se não me engano, fora das suas casas no norte, porque toda Kiryat Shmona praticamente está fora, e Kiryat Shmona é uma cidade de 35 mil pessoas. Né? Fora todos os kibbutzim ali da fronteira, fora todas aquelas regiões. Então, basicamente, o que a gente está vendo é isso. E como o Marquinhos bem adiantou, teve uma escalada, porque Israel matou um membro do alto escalão do Hezbollah, e aí eles vão lá e intensificam os ataques, fizeram vários disparos na região de Safed, né, que se chama, que já é uma cidade maior, de cerca de 60 mil pessoas, 70 mil pessoas já na parte do norte da Galileia, mas não exatamente. Enfim, a distância de Safed para o Líbano é mais ou menos a distância da minha casa para o Líbano. Poderia ser aqui, bombardeio, mas eles atacaram aquela região porque tem uma base militar ali. O Hezbollah ainda não partiu para o ataque indiscriminado contra civis. Vez ou outra, eles fazem um ou outro ataque contra civis, mas é a minoria, e eles mataram uma soldada e feriram vários outros soldados. E aí Israel foi lá, fez vários bombardeios, mas ficou por isso mesmo, mais uma vez. Aí o Gallant, o ministro da Defesa, vai e diz: tem 10 degraus essa escada. Hoje o Hezbollah subiu mais um, para quem chega na guerra. Isso aí para mim é um comentário vazio, porque se amanhã o Hezbollah volta a fazer o que estava fazendo ontem, eles descem desse degrau. Não é que você sobe e você não pode mais voltar. Né? Esse degrau, inclusive, já foi subido algumas vezes durante essa guerra, inclusive por Israel. Então, esse tipo de comentário não deixa ninguém apreensivo, não ameaça ninguém. Enfim, que está dizendo o quê? Faz mais 9 ataques desses aí que vocês vão ver o que vai te acontecer. Tipo, pelo amor de Deus, né? Israel abre mão de ter o controle militar da situação quando não parte para o ataque, porque Israel tem uma fragilidade que o governo não pode admitir, mas os inimigos conhecem. O país é pequeno, ele está vulnerável a ataques de grupos que estão posicionados na fronteira. Muito diferente do que acontece no Irã, por exemplo. O Irã é um país grande. Israel tem adversários, tem inimigos que não tem absolutamente nenhum problema em atacar a população civil do país. Mas Israel também ataca a população civil em Gaza. Israel mata muitos civis em Gaza, muito mais que todos os outros grupos que mataram de civis em Israel. A diferença é que se o Hamas não tivesse escondido no meio de civis, a tendência era que muito menos civis morressem em Gaza. O Hezbollah, pelo contrário, nesse momento está atacando a população civil israelense. A população está atacando só militares. Mas em 2006 não foi assim. Eles atacaram toda a
população civil no norte do país, de maneira indiscriminada. E não é que o exército se mistura na população civil, né? Não é a mesma coisa. Então, a fragilidade de Israel, a vulnerabilidade de Israel frente aos seus inimigos, ainda que Israel tenha o exército mais poderoso da região, ainda que Israel tenha armas nucleares, é uma vulnerabilidade clara e conhecida. É um país pequeno, é muito fácil você atacar o país inteiro. Né? E é muito fácil você usar proxies para fazer isso e não expor o teu Estado. Né? Então, isso mostra a vulnerabilidade do país. Israel não pode abrir uma segunda frente agora porque vai colocar a população em risco. Né? E você precisa de uma grande força militar para terminar o trabalho em Gaza e você não pode fazer o trabalho no Líbano assim. Então, que exige ainda mais força que em Gaza. Né? O Líbano, além do Hezbollah ser muito mais forte que o Hamas, o Líbano é muito maior que a faixa de Gaza. Então, tudo isso mostra como Israel está preso à situação. Então, isso quer dizer que Israel não vai atacar? Não, pode atacar. Se amanhã um desses foguetes, tomara que não, mas o Hezbollah cai no lugar errado e mata um ônibus escolar, tipo, acerta um ônibus escolar, vocês podem ter certeza absoluta de que vai começar uma guerra de Israel com o Hezbollah. E aí, se Israel amanhã descobre o esconderijo do Nasrallah, o líder do Hezbollah, e mata o Nasrallah, pode ter certeza absoluta que vai começar uma guerra. Mas tudo isso depende de um erro aqui, outro ali, ou de uma questão de, entre aspas, oportunidade militar que pode aparecer aqui ou ali. Né? Se o Nasrallah descobriu a oportunidade de matar o Netanyahu, eles vão fazer, sem nenhum problema. Ou o Ben-Gvir e tal. E aí, enfim, isso desencadeia uma guerra. Né? Você mata um cara do alto escalão, enfim, e você acaba começando uma guerra. O Ben-Gvir eu não sei, mas o Netanyahu certamente ocasionaria uma guerra. Enfim, então essa é a situação que a gente vive hoje. É uma situação de tensão, de guerra de atrito, que ela tem escaladas, e as escaladas ainda estão sob controle, mas elas podem fugir de controle a qualquer momento. É isso. Vamos então agora para a Cisjordânia, né? Vamos falar, quer dizer, na verdade, vamos falar um pouquinho aí, porque aqueles colonos, comentamos aí no nosso último episódio, né? Os Estados Unidos decidiram sancionar colonos, né, que estão ligados a atividades violentas. Muitos deles, eles vivem em colônias que são colônias, obviamente, todos eles são colônias ilegais, né, construídas em território palestino. Muitas delas foram construídas, inclusive, durante a guerra agora, e elas funcionam como fazendas, né? Então, eles têm a possibilidade de ocupar mais terra com menos gente, né? Então, 4 colonos que vivem aí nessas fazendas, eles foram sancionados pelos Estados Unidos na última semana, e essa semana, João, a gente viu aí uma onda, né? Na verdade, a Inglaterra e França também resolveram sancionar os colonos. A gente comentou as implicações que isso podem ter, e agora o governo israelense está com medo, já que a União Europeia também pode dar esse passo, e aí o isolamento dos colonos e, consequentemente, de Israel começa a ficar também cada vez mais sério, né? Fica, pois é. Apesar de que as sanções francesas, elas são muito... Se a gente comentou na edição passada que as sanções norte-americanas eram uma sanção simbólica nesse momento, as francesas são muito mais simbólicas, porque, com todo respeito à França, depois que os Estados Unidos sancionam essas pessoas, a França não é tão relevante assim. É só um país se somando. Agora, o que é interessante a gente pensar é que o próximo passo dos Estados Unidos podem ser sanções a ministros israelenses, como o Itamar Ben-Gvir, ou o Bezalel Smotrich, ou o Tzvi Sukkot, ou algum desses caras, o Amichai Ben-Eliyahu, como podem ser também a todos os colonos. E aí seria um passo muito significativo, porque além do simbolismo, você está praticamente criminalizando ministros, né? Você está sancionando ministros de um país que é aliado, inclusive, né, dos Estados Unidos. E essa é uma situação que ela é realmente problemática, porque não existe banco no sistema bancário internacional, que praticamente não existe banco, né? Exceto dos países que já sofrem com restrições da Rússia, do Irã, né, talvez da Venezuela, que aceitariam. Nesse caso, a Venezuela, eu acho que o Irã não seria exatamente uma opção, né? Mas que aceitariam trabalhar com essas pessoas, né? Com essas pessoas sancionadas. Então, a gente está vendo essa questão crescer, e esse passo simbólico que o governo Biden está dando, ele é o que ele pode fazer em ano eleitoral. Ele não pode fazer muito mais que isso. Ele não pode cortar a ajuda militar para Israel em ano eleitoral e botar em risco os eleitores do Partido Democrata mais velhos, né? Mas ele também precisa dar uma resposta aos eleitores jovens do Partido Democrata, que tem uma posição mais pró-Palestina. Então, ele, para mostrar, olha só, eu também tenho um lado, junto com vocês, eu também critico alguém, ele colocou contra os colonos. E ele está vendo que não é suficiente. Então, ele talvez tenha que dar um próximo passo. Esse próximo passo pode ser contra todos os colonos, não só contra os colonos radicais. Ou contra os ministros do governo. O Netanyahu não vai ser sancionado, né? Mas outros ali pode até ser que sejam. O Netanyahu, inclusive, tem cidadania norte-americana, né? Não sei nem como é que funciona isso no caso dele. Mas essa sanção pode aumentar. O jornalista Chaim Levinson, do Haaretz, ele publicou um fio no Twitter dele sobre como funcionam as sanções e como isso realmente representa uma questão muito problemática. E ele aposta que essas sanções aos colonos são o primeiro passo para as outras que vão vir. Enfim, e isso realmente pode significar um baque grande para esse segmento da sociedade
israelense. Enfim, eu vou dizer para vocês que tomara que os Estados Unidos deem esse passo, no caso, tomara que o governo Biden dê esse passo, porque sem confrontar, pelo menos parte do governo Netanyahu, as briguinhas que eles têm, os desentendimentos que eles têm, o Netanyahu está sentando na cabeça dele, ele fazendo o que ele quiser. Enfim, eu acho que o Biden ele precisa tomar uma decisão que coloque Israel num lugar, enfim, do ponto de vista norte-americano, num lugar de quem tem que entender, olha só, aqui quem manda sou eu, né? Tipo, e o Netanyahu é ele que tá dando as ordens, ele que, enfim, que tá decidindo o que vai acontecer. O Biden cede uma série de vezes para ele não cede nenhuma vez pro Biden, e o Biden já perdeu muito tempo o comando da situação. Se ele quiser recuperar o comando, ele precisa ser inteligente, porque o Netanyahu sabe onde ele tá jogando, ele sabe que tem eleições esse ano nos Estados Unidos. Se não tivesse eleições esse ano nos Estados Unidos, se fosse o primeiro ano do governo Biden, eu acho que a situação do Netanyahu e de Israel estaria muito diferente. Mas não é o terceiro ano, o quarto ano, né? E no quarto ano ele é refém do sistema eleitoral, e o Netanyahu conhece o sistema eleitoral nos Estados Unidos como nenhum outro. Quem parece que não conhece tão bem isso é a população israelense, que está apostando, pelo menos a direita, que quando Trump voltar ao poder, a gente se livra do Biden, né? Os colonos, por exemplo. E eles parece que se esqueceram que o Trump, além de ser imprevisível, ele não está muito de boa com o Netanyahu, não, né? Ele chegou a dizer um fuck Netanyahu, né? Numa entrevista para o jornalista Barak Ravid, mas essa semana parece que o Biden se igualou. Ele chamou o Netanyahu de asshole, segundo uma reportagem do Wall Street Journal, né? Que asshole a tradução talvez enfim, não literal, mas usual do termo seria um babaca, né? Ou cuzão, como se diz em São Paulo, perdão o palavrão. Acho que cuzão, inclusive, se encaixa melhor com a tradução literal. Mas, pois todo mundo sabe, enfim, os nossos ouvintes provavelmente sabem inglês. Acho que não há necessidade de traduzir, pelo menos palavrão, todo mundo sabe os palavrões. Essa é a situação, né? Netanyahu consegue ser odiado pelos dois, mas ele consegue trabalhar em cima dos dois, nenhum para ele. Eu acho que o Trump não está muito disposto a aceitar o Netanyahu do jeito que ele aceitou antes. O Biden está de saco cheio, mas vai fazer o quê? Não tem muito como trocar o governo, né? A menos que eles iniciem um golpe aqui em Israel. Mas aqui a gente não tem essa tradição de golpe de Estado. Enfim, eu acho que os golpistas aqui são quem dá no poder, basicamente. Cara, eu só queria trazer uns números aí sobre essa questão dos colonos, né? Eu acho que, enfim, a gente no início da guerra a gente já noticiou bastante, né? Tudo que eles já vinham fazendo, toda essa ocupação de terra e mais de 1.000 pessoas, 1.000 palestinos fugiram, tiveram que fugir de suas casas, suas propriedades, né? Por conta da violência dos colonos, inclusive cerca de 10 colonos, cerca de 10 palestinos foram mortos por colonos, e desde o início da guerra, né? E essa semana, inclusive, uma pessoa que vive na fazenda de um cara chamado Inon Levi, que ele foi um dos caras que foi sancionado, enfim, esse cara participou de mais uma expulsão na região do sul de Hebron e enfim, tem vários vídeos, né, correndo aí nas redes, dele cercando novas regiões, enfim, aumentando ali a área do assentamento deles, e outras ocupações também aconteceram. Foi uma semana onde a violência dos colonos, ela aumentou, ela teve um aumento em relação à semana anterior. Eu acho que isso é uma resposta que, inclusive, eles estão dando por conta dessas sanções, né? Eles falam, enfim, vocês querem sancionar a gente, então é isso que a gente faz, porque não há nenhuma fiscalização por parte do governo israelense, até porque quem é os dois responsáveis pela Cisjordânia, né? Um é o ministro da polícia, que é o Ben-Gvir, né? Que enfim, praticamente chefe ou participa, né? E são eleitores dele, né? Esses caras. Então, ele não faz absolutamente nada. Ele falou, inclusive, para a polícia pegar leve aí nas investigações. E o outro é o Smotrich, né? Que é o ministro da ocupação, que a gente costuma chamar, que é o responsável pela colonização, né? Então, também são eleitores dele. Então, a gente não vai ver nenhuma tentativa do governo de aplicar a lei israelense ali naquela região. E essa é a resposta, na minha opinião, é a resposta que eles estão dando a essas sanções. A terra, enfim, como é que chama? É o faroeste, realmente, né? E eles fazem o que bem entendem. E só também os números que essa semana a ONG, né, Shalom Arshav, né, o Paz Agora, publicou, no ano passado, 26 novos outposts foram criados. Outposts são postos avançados, né? São colônias, pequenos assentamentos. Parte deles, né, como eu falei anteriormente, assentamentos são fazendas, né? Então você precisa de menos gente para ocupar um espaço maior. Então foram 26, né, novos postos avançados criados no ano passado, e 21 comunidades de palestinos foram obrigadas a deixar a região onde elas viviam. Além disso, teve um número de um avanço na construção, né, de planos para construção de mais de 12.000 novas unidades habitacionais para além da linha verde na Cisjordânia, excluindo aí Jerusalém Oriental, 12.000, né, unidades habitacionais. Significa aí cerca de em torno de 50.000 pessoas, né, novos
colonos ali vivendo depois para além, do lado direito do muro, né, como a gente gosta de chamar aqui no podcast. Também teve o início da legalização de 15 desses postos avançados, né, que foram criados. Esses 20, eu falei antes que 26 foram criados só no ano passado, né, mas já outros também, e houve o avanço na legalização de 15 desses postos avançados, além de construção de estradas e tudo mais. Teve um investimento de 3 bilhões de shekels na construção de estradas para assentamento, né? Não estradas que os palestinos também vão usufruir, afinal de contas, no território palestino, né? Na Cisjordânia. Não, são estradas que elas saem, no caso ali, ligam, né, o lado esquerdo do muro ao lado direito do muro, diretamente para os assentamentos. E aí eu vou trazer, João, uma notícia já do outro bloco para cá, já que é mais ou menos nessa mesma linha, que é também, sim, em relação à destruição de casas, né? Como uma política que é implementada pelo governo. E essa semana houve também a destruição de uma casa de um ativista palestino, Abu Diab, Fakhri Abu Diab. Ele é uma figura assim bem conhecida em Jerusalém Oriental, porque ele, toda vez que enfim, desde que houve a ocupação israelense em 67 de Jerusalém Oriental, nunca houve um plano piloto para a construção, para a renovação ali de todos os bairros palestinos. Muito pelo contrário, muitas vezes há a disputa, né, por territórios e compra de casas de forma tanto quanto estranha, né, de colonos que visam ali trazer populações judaicas para bairros palestinos. Eles constroem ali prédios dentro de um bairro palestino, e, enfim, isso gera uma série de confusões, também tem escavações arqueológicas e tudo mais. E uma outra forma que a prefeitura usa também para controlar o território é a criação de parques nacionais, né? Então ela impede a construção de casas palestinas, né, a expansão do bairro, né, a expansão do bairro palestino através da criação de parques nacionais, né? Então esse ativista palestino, o Abu Diab, ele sempre que a prefeitura apresentava um plano, ele tentava apresentar uma contraproposta, né, do caso da população local, para tentar chegar a um acordo. Ele partia do princípio que, enfim, a gente sabe que eles vão fazer alguma coisa, a gente tem que apresentar uma contraproposta para tentar, pelo menos, permitir com que a gente continue vivendo aqui, que a gente possa construir. Ele já estava há anos ali num processo de discussão com a prefeitura, de negociações, né, para que a sua casa não fosse destruída. A casa dele, como a casa da grande maioria dos palestinos de Jerusalém Oriental, ela também foi construída sem autorização, porque a prefeitura não dá autorização, então eles constroem mesmo assim, e aí depois a prefeitura vem e destrói, né, e usa justamente a desculpa de que, bom, a sua casa foi construída sem autorização, então a gente tem que destruir. E dessa vez foi a casa dele, apesar de uma negociação de estar acontecendo há mais de 10 anos. Ou seja, a prefeitura foi lá e destruiu a casa do ativista, e ele já tinha sido avisado que a casa dele seria destruída. Essa semana isso aconteceu, e agora eles, enfim, podem construir ali um parque chamado o Parque do Rei, porque é no bairro de Silwan, que é onde foi construída a primeira cidade de Jerusalém há mais de 5.000 anos atrás. Então é ali que ficava a casa do Abu Diab, que agora vai virar um parque nacional chamado Os Caminhos do Rei, né? No caso, o Rei Davi. Bom, é isso. E a nossa próxima notícia do bloco, próxima e última notícia do bloco, João, só é sobre os familiares, né, dos reféns, que agora foram à raia, né, apresentar aí uma queixa, né, apresentaram uma acusação contra o Hamas. Será que eles vão também aparecer lá no tribunal, cara? Não, aí é outra acusação, né? A questão é se o tribunal vai aceitar a acusação ou não. Mas as famílias dos reféns foram até o tribunal de Haia, incomodados com enfim, somente a menção do tribunal à questão dos refugiados, dos reféns, e não também a determinações do tribunal que obrigasse o Hamas a tomar determinadas posições em relação aos reféns, e eles foram apresentar uma queixa contra o Hamas por crimes de guerra. Eu acho que é pouco provável que essa queixa ela funcione, porque o Hamas não é signatário de nada, e enfim, eles até podem ser condenados isoladamente pelo outro tribunal, mas enfim, não é exatamente o que vai funcionar aí. Por outro lado, do ponto de vista político, né, e da narrativa, eles estão tentando dar um passo para colocar a questão, enfim, pessoal e nacional israelense também na agenda do resto do mundo, né? Enfim, todo mundo está olhando para Israel como o vilão da história. Eles querem lembrar que os seus parentes estão sequestrados por uma organização em Gaza que já constitui um crime de guerra por princípio, né? Então, desde o dia 7 de outubro, e, enfim, eles estão sentindo que o mundo não está dando atenção para isso. Então, é uma forma de fazer pressão. Também é uma forma de fazer pressão porque o governo israelense não é exatamente quem mais ajuda
ajuda às famílias dos reféns, enfim, especificamente na volta dos reféns. A gente teve esse caso, esse resgate desses reféns, é verdade, mas enfim, normalmente o que o governo faz o comentário que a gente escuta, se o Netanyahu dizer para as famílias, ok, já escutei vocês o suficiente, né? Ou, enfim, o Smotrich, né, disse essa semana, o ministro das Finanças, que quando o Sinuar liga a televisão e vê a pressão que as famílias fazem no governo, ele ri e fica feliz, que essas pessoas deviam parar com os protestos. Aí o entrevistador perguntou para ele, então o que eles têm que fazer? Ficar em casa esperando? E aí, olha a resposta do Smotrich, eu não digo o que eles têm que fazer, eu não digo para ninguém, enfim, e eles não têm que dizer o que eu tenho que fazer. Eu falei assim, não, querido, eles têm que dizer para você o que você tem que fazer. Você é membro eleito do governo, tipo, a pressão a sociedade faz sobre o governo. É óbvio, pô, não é o contrário. Então, você acostuma aí, pô, você é governo, os caras têm que dizer, quando era só deputado da oposição, também tinha que escutar a população, hein? Você faz, depois se você não faz, mas ficar reclamando que as pessoas estão te pressionando, pelo amor de Deus, né? E o Netanyahu também soltou uma dessas, parecida, que foi, ele disse isso para as famílias têm que respeitar as pessoas que tomam decisões, porque a gente foi eleito para tomar decisões. Mas eu não tô vendo nenhuma família derrubar o governo, nem tentar dar golpe para não respeitar. Eles respeitam. E a pressão política, ela é parte da democracia. Eles estão pressionando. Qual o desrespeito nisso? Eles têm o interesse deles e estão pressionando o governo para atender o interesse deles, que deveria ser o interesse nacional também. O Netanyahu acha que ele é muito importante, né? É mais importante que tudo isso, que não pode receber pressão, e ainda solta esse tipo de comentário como se ele fosse um coitadinho, né? E a mulher dele também solta, porque meu marido quase não dorme e tal, e a gente tá sofrendo muito com essa questão. Que se você não aguenta a pressão, você não pode ser primeiro-ministro de Israel, cara. Tipo, pelo amor de Deus, a pressão é normal para quem é primeiro-ministro de Israel. E mais, o cara é primeiro-ministro há 15 anos. Ele é responsável por essa situação, né? Então, se o governo ajudasse, talvez as famílias não precisassem ir pra raia. Mas enfim, eles foram. E eu perguntei, eu vou contar isso no terceiro bloco, para um pai de 2 sequestrados, né? Quem pagou essa viagem? O governo? E ele me olhou e riu. E falou, não, quem pagou tudo foi a central enfim, a coordenação dos pais dos reféns. A gente pagou isso tudo. O governo só prejudica a gente. Não deu um centavo, não ajudou em nada. Enfim, a gente mal consegue se reunir com o governo e apresentar nossas pautas. O Likud, por exemplo, é um partido que a gente não consegue sentar com a bancada deles para conversar. Outros partidos mais de direita que o Likud aceitam as famílias dos reféns. Isso é tipo, ainda que não vão levar a sério. O Likud não aceita, eles recusam sentar com as famílias. Então o maior governo da Knesset, o maior partido da Knesset, o partido que comanda o governo, não aceita sentar com as famílias. Né? É um negócio absurdo. Bom, acho que isso só mostra aí o que a gente vem acompanhando nas últimas pesquisas, né? Que as pesquisas de opinião, né? Eu falei isso no último episódio, que eu acho que é muito difícil levar em consideração os resultados que eles dão pra gente, até porque a gente não sabe o quadro eleitoral. Quais serão os partidos, se os partidos que a gente conhece hoje estarão, né? O formato que eles estarão juntos ou separados, porque há várias coalizões. Mas eu acho que a única coisa que a gente pode tirar dessas pesquisas é quem votaria no governo, né? No caso, os partidos que fazem parte do governo, quantos votos teriam ou não. Qual seria a proporção de coalizão e de governo e oposição hoje, né? E a gente vê que o governo hoje tem minoria, o governo hoje já não representa mais a maioria da população aqui em Israel. Eu acho que justamente esse negócio de você não votar, eles não sentarem com as famílias, enfim, eles não têm mais nenhuma legitimidade, né? Popular para continuarem no governo. É isso que, enfim, cada dia fica mais claro. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, João, pela primeira vez aí a agência de investimento Moody's reduziu, né, a pontuação de Israel, deixando aí um panorama negativo para o próximo período da economia. Pode reduzir o investimento, enfim, deixar a economia israelense em situação pior da que já encontra aí por conta desses 4 meses de guerra. Muita coisa acontecendo, né? A gente tem também muita tensão, né, entre o Banco Central e o governo, principalmente entre o Banco Central e o ministro das Finanças, o Smotrich. O que ele tem a dizer sobre isso, cara? O Smotrich, basicamente, desceu o pau no Moody's, né, nessa agência. O Moody's é uma das principais agências que dá nota, né, para os países para a questão do crédito internacional. Né? Eles situam os países baseados numa nota que os economistas especialistas da organização dão para saber se a economia do país é segura o suficiente para crédito internacional. E isso é muito relevante porque os bancos e as grandes agências internacionais de crédito elas se baseiam nessas avaliações. Né? E economia é uma ciência que não é exata, ainda que ela
conte com muita matemática, né? A economia ela é uma ciência que ela conta com muita previsão e enfim, que tem a questão da confiança, que é muito relevante. Então, a avaliação que os economistas fazem não é uma avaliação exata, é uma avaliação que ela tem muita influência da política, que ela tem influência da guerra, que ela tem influência de tudo isso. Enfim, de como as pessoas se sentem com o governo atual e etc, etc. Por que eu estou falando isso? A Moody's, desde que ela existe, ela sempre deu para Israel nota máxima. Né? Ou, se não me engano, ela não deu para Israel nota máxima no início, mas depois subiu a nota. Ou seja, a Moody's nunca tinha descido a nota de Israel. Israel sempre, só tinha até então subido ou mantido igual. E a Moody's desceu a nota de Israel da nota máxima para a segunda maior nota. Isso não significa nada, é só isso, daqui a pouco aumenta, pode ser pós a guerra. Esses foram os comentários que o Netanyahu soltou, né, para tentar tranquilizar os investidores e a população. Só que não foi só isso. A Moody's fez esse comentário e disse, eles baixaram a nota e disseram que a previsão de Israel a futuro é pior, enfim, o cenário é de piorar. Fizeram uma previsão, né, que eles também estabelecem, o cenário é otimista ou pessimista. Por exemplo, durante os protestos contra a reforma, eles mantiveram a nota, mas eles previram que o cenário ele poderia ser pior. Agora eles fizeram duras críticas, mostraram o cenário ele é de pessimismo. Enfim, então eles não só deram nota baixa, como anunciaram que provavelmente vão dar nota baixa daqui a pouco tempo. E explicaram por quê, obviamente, porque o governo não fez os cortes necessários onde devia ter feito, porque continuou com muitos ministérios, porque continuou distribuindo dinheiro para organizações que não são essenciais nesse momento, e etc, etc, etc. Obviamente que o viés de uma organização de crédito é um viés totalmente liberal, né? Isso é importante a gente dizer. Então, o que eles acham que deve ser feito não condiz, por exemplo, com a visão de um grupo social-democrata, mas o governo israelense é um governo que toca uma economia liberal, ainda que eles executem algumas intervenções na economia, mas não são intervenções e não são poucas, né? Mas não são intervenções para reduzir a desigualdade social. São intervenções por nichos, né? Por grupos específicos alinhados ao governo, por exemplo, os ultra-ortodoxos ou os colonos, que recebem uma verba acima da média, muito acima da média ou extra, inclusive em tempo de guerra, para atender às demandas dos eleitores do governo. Né? Não é um grupo que tem necessidade. Mas, comentar, os ultra-ortodoxos eles não têm necessidade de uma ajuda extra? Eles têm, né? Agora, você também pode apresentar projetos de reformas na economia para melhorar a situação dos ultra-ortodoxos e outros projetos, inclusive o próprio corpo técnico do Ministério das Finanças já propôs vários outros projetos para inserção dos ultra-ortodoxos no mercado de trabalho, e etc. E o que o governo faz foi o contrário. Foi o único setor do Ministério da Educação que recebeu um aumento no orçamento foi a educação ultra-ortodoxa, que é dividida, né? A educação pública em Israel ela é dividida em 4 partes, que é a educação judaica secular, judaica ortodoxa, judaica ultra-ortodoxa e a educação árabe, né? Que são os 4 segmentos da educação pública. E o único que recebeu um aumento no investimento foi a educação ultra-ortodoxa, porque aquilo é um cabide de emprego para os ultra-ortodoxos com salários baixíssimos, né? Mal remunerados, trabalham com salários precários, né? Mas que ajuda a manter a máquina funcionando, porque aí o amigo do prefeito dessa cidade, ele, enfim, os contatos ou a corrente dele recebe mais trabalho aqui, aqui e ali, enfim, mesmo sendo com baixa remuneração, eles conseguem de alguma maneira sustentar, e eles precisam de um governo que mantém jogando esse óleo nessa máquina que está para parar a qualquer momento, mas não para que eles possam receber esses votos. Mas um projeto efetivamente de melhoria social da população ultra-ortodoxa não existe, e por isso a gente vê o empobrecimento constante da população ultra-ortodoxa. Não é um projeto social que no futuro melhora a situação da população ultra-ortodoxa, né? Que outra coisa, é diferente, é um que mantém a população ultra-ortodoxa nessa mesma situação. E sem contar no dinheiro distribuído para as academias rabínicas, né? Yeshivot e etc. Mas enfim, aí você perguntou, Marquinhos, e o Smotrich, o que ele falou? O Smotrich desceu lenha no comentário da Moody's, não disse com essas palavras, mas só faltou dizer que eles eram antissemitas, e os caras estão dando nota máxima para Israel há vários anos, agora baixaram a nota, são antissemitas, e disse que, enfim, que eles não entendem nada, e que isso aí é uma questão política, e que eles estão fazendo economia, e estão fazendo política em vez de economia, e blá, 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 blá. E foi um comentário que é espantoso, porque, em geral, quando você tem essa nota diminuída por essas agências, você faz o seguinte: não, olha só, a gente agora vai trabalhar para melhorar a nossa nota, né? Pelo menos se você faz parte de um governo liberal, né? De alguém que dá importância para isso, ou de alguém que precisa de crédito. E ele fez o contrário, ele foi para briga, né? Enfim, o ministro das Finanças foi para briga com a agência de crédito. Enfim, então vai melhorar a situação? Não. A previsão deles, talvez eles já contassem que o ministro das Finanças, na previsão, ia reagir assim. E a gente vai de mal a pior nisso. Mas, enfim, como eu sou
daqueles que acham que esse governo não vai durar mais tanto tempo, eu não estou tão preocupado assim com a previsão da Moody's, né? Eu estou preocupado mais com a situação mesmo. É impressionante como eles vão para briga com todo mundo, né? É um negacionismo generalizado, né? De qualquer coisa que acontece, a resposta do governo é sempre antissemitismo, né? Ou com outras palavras, como você falou, mas nunca é de uma reflexão, de falar, opa, peraí, não, calma. Não, é sempre um ataque, uma vitimização e uma conspiração. É impressionante, é algo realmente de outro mundo, mas é a gente que paga a conta, né? Esse é o problema. Bom, só queria também, de repente, a gente trocar uma ideia sobre isso que você falou, João, de você acha que esse governo vai cair, você acha que é um governo que não demora mais muito tempo, né? Isso que você acabou de falar, é um governo que não vai estar no poder por mais muito tempo. Eu tenho ouvido muito, inclusive, ouvido muito pela mídia, na mídia, no rádio, né? Principalmente, enfim, não vejo muita televisão, mas no rádio eu ouço e podcasts em que as pessoas questionam muito essa possibilidade de derrubar o Netanyahu, né? Porque a gente vê o Gantz no governo e a pressão para que o Gantz saia é uma pressão que acontece, né? Que, enfim, ele está com 50%, né, do pessoal que votaria nele, 50% querem que ele fique e 50% querem que ele saia. Então ele não, enfim, ele por enquanto está dentro, mas ele pode sair a qualquer momento, e mesmo assim o governo não cai, né? Você aumentaria a força do Smotrich e do Ben-Gvir dentro do governo, mas o governo não cai. E as pessoas falam muito, não, é muito difícil você derrubar o Netanyahu, seria muito difícil o Netanyahu cair, enfim, por conta dele ainda ter essa maioria no parlamento. Você acha realmente, no caso, que o governo ficaria? Então, como é que... Eu acho assim, eu queria ouvir a sua opinião, porque eu acho, enfim, como latino-americano, eu tenho a cabeça um pouco diferente. Mas por que você acha, então, que o governo cairia, que esse governo cai num período curto? Eu acho que esse governo cai num período curto porque ele não tem como sustentar essa situação mais muito tempo. Eu acho que ele não tem... Mas qual o mecanismo que seria utilizado para que o governo caia? Como é que esse governo seria derrubado? Não, aí você quer demais. Porque a gente já teve essa discussão no podcast há um tempo atrás, você lembra? Há muito tempo atrás, cara. Claro, antes da guerra. Antes da guerra eu achava que o Ben-Gvir ia ser quem... Não, você tem vários... Assim, para o governo cair, você precisa que alguns elementos, alguns membros do governo, eles decidam que é melhor ir para a eleição do que ficar nesse governo fracassado. Você precisa botar 1 milhão de pessoas na rua e falar, governo acabou. Pois 1 milhão de pessoas na rua não vai acontecer agora. Não, é isso, tô falando, pressão, entendeu? Eu acho que eu fico impressionado. Por que eu levantei isso? Porque eu acho muito impressionante o que eu tenho ouvido, e eu vi isso do Ehud Barak, inclusive. Ele falando, Ehud Barak foi primeiro-ministro, né? Ministro da Defesa, enfim. O cara foi ministro do exterior, o cara foi tudo que podia ter sido. E foi também Aluf, né? Ramatkal, né? Que é o chefe de Estado-Maior. Enfim, o cara sempre foi do alto escalão da política do exército, né? E, inclusive, ele falando, tipo, esse governo seria muito difícil, a gente não tem mecanismos para derrubar esse governo. E me impressiona muito essa simples... Não, cara, se você coloca centenas de milhares de pessoas na rua, como a gente via antes da guerra, 500 mil de pessoas na rua, você coloca uma pressão no governo e o governo vai cair, vai falar, realmente a gente não tem como continuar. E me impressiona muito essa passividade no caso. Não, a gente não pode porque eles terão 64% e a gente tem que... Não, entendeu? Acho que isso é uma coisa que eu fico meio... Por isso que eu falei como latino-americano, né? Vai pra rua, meu amigo. Vai se coçar, porque aí, de repente, você consegue movimentar alguma coisa. Pois eu não sei agora como o governo vai cair, né? 100 mil pessoas na rua acelerariam a queda do governo. Mas o que eu sei é que não dá pra ficar nessa situação mais muito tempo. E alguém, alguma hora, vai romper com esse elo aí. Não tem como. Quanto dinheiro o governo vai ter que gastar pra manter as pessoas morando fora de casa mais tempo? Né? Quanto tempo mais as pessoas vão aceitar essa não vitória na guerra? Nem a volta dos reféns, nem nada disso. Né? Enfim, então eu acho que tudo isso, bem ou mal, mais cedo ou mais não muito tarde, vão acarretar no fim do governo. Quando, eu não sei. Eu apostaria que a gente não passa esse ano sem ter eleições marcadas. Sem ter eleições marcadas. Pode ser. Eu gostaria que na próxima semana já tivéssemos aí 700 mil pessoas nas ruas e daqui a um mês Netanyahu estivesse fora da Balfour, né? Que é a rua onde enfim, não sei porque tem tantas casas oficiais. Não sei nem onde encontrá-lo, né? Não sei nem onde encontrá-lo. Bom, é isso. O João enfim, já que ele tá falando Netanyahu, né? E governo, eu cheguei a falar disso rapidamente lá no primeiro bloco. Aumenta a crise entre Netanyahu e
Biden, né? O Netanyahu, que, enfim, há muito tempo já vem aí meio que fazendo o que bem entende com o Biden. O Biden faz seus pedidos para que a população de Gaza não seja, enfim, não tome bombas à torta e à direito, para que Israel tome conta, né? Tem alguma preocupação aí com a vida dos palestinos. E nada que o Biden pede para o Netanyahu ele recebe ali um sinal positivo. Inclusive, a ligação que eles tiveram aí no final do ano passado terminou aí quase o Biden gritando com o Netanyahu, que achou muita gente surpresa. Mas, enfim, a crise continua, João. Essa semana foi apresentada aí mais uma proposta, quer dizer, saiu na mídia, né, que os Estados Unidos estava preparando aí uma proposta para um acordo para a criação de um acordo de paz, eu não sei dizer, né, mas, enfim, para a criação de um Estado palestino no período próximo, nos próximos anos, e que isso levaria aí à normalização das relações entre Israel e diversos países, né, aqui do Golfo Pérsico, países de maioria árabe. E o Netanyahu aparentemente não, né? Ele disse que não, né? Disse que não, que no primeiro momento ele é contra a criação do Estado palestino. Afinal de contas, se ele disser isso agora, o governo cai, né? Se ele fala que ele é a favor, ele cai, ele simplesmente pula. Mas aí, cara, como é que fica essa crise entre o Netanyahu e o Biden? Eles estão nessa tensão, né? O Biden pressiona o governo Netanyahu para que ele tome uma decisão, que ele diga o que ele vai fazer. O Biden quer que o Netanyahu declare que é a favor do Estado palestino. E o Netanyahu, ele não pode dizer isso. Okay? Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Um político de centro em Israel também não diria, nesse momento, que é a favor do Estado palestino, porque isso, na cabeça do israelense, é dizer o seguinte, o ataque do Hamas deu para os palestinos uma vitória e eles não podem entender que as coisas funcionam dessa maneira. E a gente já viu no passado isso acontecer. Então tem analistas e tem gente de centro que também não diria isso agora. Então o Biden, ele está pressionando o Netanyahu também, porque ele quer uma solução. Okay? Agora, ele sabe que o Netanyahu não vai ser quem dá a solução. O Yitzhak Shamir, quando termina a primeira intifada, e ele não quer dizer que tem um Estado palestino, ele não quer negociar com os palestinos, ele cai, ele perde as eleições, né? Acabou. Ele vai para a Conferência de Madrid e não está disposto a chegar em conclusão nenhuma, ele cai. Era o Likud ali, que não oferecia para o mundo o que o mundo queria que eles oferecessem. E também não para a sociedade israelense. Então ele acabou. Hoje, a gente não vai ter eleições. Então, não adianta muito a gente falar sobre isso hoje. Quando a poeira baixar, as coisas vão ser diferentes. Agora, a gente tem aqui um azar desgraçado, que sempre que entra um sujeito um pouco mais moderado no poder, o presidente norte-americano é republicano. E aí, enfim, a gente não tem um período que você tem um presidente democrata, enfim, que, os republicanos e os democratas são todos iguais. Em relação à questão palestina, os democratas botam um pouco mais de pressão e facilitam um pouco as negociações, vamos dizer assim. Os republicanos, mas todos eles digam que também querem um Estado palestino, eles não fazem pressão nenhuma, não estão, enfim, ignoram. O Trump foi um caso até extremo, porque ele interrompeu o repasse financeiro para a autoridade palestina, né? Fez o jogo do Netanyahu totalmente. Mas o Bush também não botou pressão, não estava nem aí. O Obama tentou botar uma pressão, tentou empurrar o Netanyahu para frente. Eles querem um êxito, né? Eles querem um sucesso no governo, eles querem ser os responsáveis por quem intermediou. Eles querem a foto do Clinton nos acordos de Oslo e a foto do Jimmy Carter no acordo de paz com o Egito. Ou na paz com a Jordânia também tinha a foto do Clinton. O Trump tem, né? Ele estava lá nos acordos de Abraham, né? Com os Emirados Árabes, o Bahrein. Então, os presidentes americanos querem essa foto, eles querem mobilizar Israel para o lado do bloco sunita, que tem apoio americano, e isolar o Irã. Eles têm essa importância israelense na geopolítica internacional. Só que os republicanos, eles têm um eleitorado evangélico grande nos Estados Unidos, que também existe, fazem menos questão disso do que os democratas. Se brotasse na frente deles a possibilidade, eles estavam lá. Mas eles não pressionam porque eles não querem criar estresse com os evangélicos e também não se preocupam nem um pouco com os palestinos, nem pelas aparências, né? Que eu acho que para os democratas é um pouco diferente. Enfim, então a gente tem esse azar. E aí, de repente, vai cair o governo Netanyahu e vai voltar o Trump para o poder, né? E onde é que a gente vai chegar com isso? Outra vez em lugar nenhum, né? Enfim, então isso é outra vez que a gente vai dar esse azar pelo jeito aí na nossa frente. Por outro lado, eu vou dizer para você, Marquinhos, como sádico, tá? No meu caso, eu seria masoquista também, mas como sádico, eu gostaria de ver o Netanyahu e o Trump paralelamente, cada um no poder e como seria a relação dos dois. Porque o Trump é um cara muito vingativo, e eu queria ver como é que ele ia lidar com o Netanyahu depois desses últimos tempos aí, depois de toda a crítica que ele tá fazendo no Netanyahu, depois de dizer que foi traído pelo Netanyahu, eu queria ver como é que o Trump ia atuar com ele. Mas eu queria ver só por 2 dias. Não queria mais que isso, não. Porque, enfim, se eu puder, o Netanyahu sai ontem, mas eu tenho essa curiosidade. Será que o Trump, ele cancelaria o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, cara? Só pra sacanear. Não, vou tirar a embaixada, vou voltar a embaixada. Não, isso ele não faz. Isso ele não faz. Não faz, porque ia ter que convencer a Guatemala a fazer também. A Argentina
Argentina agora também, né? Vai ter que A convencer Argentina, essa galera. olha, o Milei, ele disse, o Bolsonaro também disse, né? Fazer outra coisa. É, Mas é verdade. o Milei, já que você está comentando, ele teve aqui essa semana passada, né? Isso já Sim. até um meme, porque ele foi no Muro das Lamentações, rezou, e de repente 2 argentinos foram liberados. 2 dias depois. 2 dias depois, pois é. É. E agora o Milei veio aqui, prestou solidariedade a Israel, né? Fez o jogo que ele já estava fazendo na campanha. O Milei é um personagem, enfim, bizarro demais, né? É um cara que quer se converter também ao judaísmo e tem ligações com o rabino um rabino do Beit Chabad, né? Que é a corrente racídica mais mística e mais messiânica de todas, né? Inclusive que, se o nosso ouvinte não sabe, o Beit Chabad não é reconhecido pelo rabinato israelense, né? Então, por exemplo, a conversão deles não vale para o sujeito ser considerado judeu perante o rabinato em Israel, né? O casamento deles feito no exterior não conta no rabinato aqui em Israel. É uma briga política que o Rabat tem com as outras correntes ultra-ortodoxas aqui, né? O Rabat é uma corrente muito rica e muito importante mundo afora, especialmente nos Estados Unidos, mas em Israel não é das maiores e está longe de ser das mais importantes, tanto que politicamente eles estão isolados, né? E o Milei se aproximou dele e, enfim, desse rabino, e ele agora diz que quer se converter ao judaísmo, né? E a Argentina teria segundo presidente judeu, porque eles tiveram um presidente, um daqueles vices daquela época que a Argentina teve 3 presidentes na semana, lá no meio da crise, em 2001, 2002, não lembro quando é que foi, teve um que assumiu ali por 24 horas, uma coisa assim, que era judeu, ou acho que foi uma mulher, inclusive, que era chefe do parlamento, não sei, mas o Milei teve aqui, e o Netanyahu, enfim, mostrou ele para todo mundo, e olha só, estamos com um novo aliado, e blá blá blá, né? Enfim, qualquer aliado que o Netanyahu tem, qualquer pessoa que fala a língua dele, ele, não estou falando do idioma, estou falando da língua, enfim, política dele, ele está apresentando como se fosse uma vitória dele, mas ele não foi eleito por Israel, ele foi eleito pela população da Argentina, infelizmente, e estava aqui, enfim, emprestou um pouco esse crédito, né? Mas aí o programa de humor israelense Eretz Neheret fez uma sacanagem com ele, né? Botou um cara, ele chama um personagem, ele chama um ator que é argentino, que é inclusive o ator que faz o Netanyahu, que imita o Netanyahu. E aí ele estava imitando o Milei, né? Falando meio espanhol, meio hebraico, e hebraico com sotaque em espanhol da Argentina é engraçado. E aí ele fala, entre várias coisas que ele disse, ele diz, eu vou anunciando aqui a doação de 400 milhões de pesos para Israel, 400 bilhões de pesos para Israel. E aí o personagem que está satirizando o Ben-Gvir fala, olha só, excelente, a gente não precisa mais dos Estados Unidos. E aí o apresentador do programa pega uma calculadora, isso aí corresponde a 247 shekels. Enfim, rindo do valor do peso. Mas isso representa um pouco as alianças, né, do Netanyahu atuais, né? Com todo respeito à Argentina, eu sou casado com uma argentina, para quem não sabe, e tenho um filho argentino também. Com todo respeito pela Argentina, o que a Argentina tem a oferecer para Israel, né, nesse momento de isolamento do país? Não muito, né? Enfim, então essa é a situação que a gente vive. Vamos jogar a boia, né? O primeiro que pegar entre Israel e Argentina se salva. É isso. João, já que essa crise aí entre Biden e Netanyahu continua, ela tende a entrar também em outras, né? Ela tende a avançar, né? Já que o Netanyahu continua aí sistematicamente impedindo qualquer tentativa, né, de que se chegue a negociações para a libertação dos reféns, e dessa vez foram as forças de segurança de Israel que chegaram aí, tanto o exército quanto o Mossad, quanto o Shabak, né? O Shabak é o Shin Bet, que é o serviço interno de segurança. Esses 3 órgãos, principalmente, eles chegaram, enfim, sentaram, fizeram uma reunião, coisa que o Netanyahu, enfim, não faz muito, e chegaram aí a uma proposta, né, de libertação para que Israel apresentasse uma proposta de libertação de prisioneiros, incluindo números e tudo mais, e o Netanyahu, enfim, simplesmente disse que não, que ele não está interessado nisso. E também, como eu falei também lá no nosso primeiro bloco, teve essa reunião no Egito, né, no Cairo, essa semana, em que os membros, né, da delegação israelense foram embora antes mesmo de que a conferência, de que a reunião acontecesse de forma oficial. E aí, cara, vai trocar? Qual o interesse do governo, né, em trocar em chegar a alguma solução para a troca dos reféns? Não parece ter muita, né? Não tem muita. O Netanyahu, inclusive, disse para o Biden, você quer que eu faça um acordo? Traz um acordo que ele pode ser aprovado pelo meu gabinete. Não me traz essas propostas que o meu gabinete não vai aprovar. Ou seja, ele não assume a responsabilidade nem por ele... Eu vou fazer isso um passar. acordo, né? Pois eu vou fazer isso passar no gabinete porque o governo está na minha mão, né? Tipo, é o meu isso, governo. pois Não, é. ele não faz isso. Não, ele quer que os outros façam um acordo também, né? Ele não quer, ele não traz uma ideia, uma proposta. Não tem proposta, né? Não tem, pois não quer. Acho que ele faz, tipo, as propostas que o Netanyahu faz são as mesmas propostas que o Hamas faz, são propostas óbvias que o outro lado não vai aceitar. Só que o Hamas, eles têm esperança que a pressão internacional vá convencer Israel de
de pelo menos ceder em parte. Israel não tem interesse em fazer esse acordo. Essa é a diferença. Enfim, essa basicamente é a situação que a gente vive hoje, né? O governo não tem interesse em trazer os reféns de volta, não tem interesse no cessar-fogo. Eles estão, a campanha contra os familiares dos reféns já está circulando livremente, né? Dizendo que eles são irresponsáveis, que eles estão colocando a segurança do país em jogo, que eles estão prejudicando tudo. No canal 14, você liga no canal 14, eu não ligo no canal 14 nunca mais, mas eu vejo no Twitter os vídeos recortados. É uma criminalização dos familiares dos reféns. E basicamente, por quê? Porque o governo ele não quer fazer esse acordo e, para eles não sucumbirem à pressão, eles simplesmente atacam as pessoas que colocam pressão neles, mesmo que sejam as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade no país, por culpa do governo, okay? Por culpa do Estado. Mas, enfim, não vai ter, por isso que eu falei na edição retrasada, não vai ter acordo com esse governo, não vai ter acordo. Não tem como sair acordo de cessar fogo com o Hamas, enfim, na situação atual. Tem que ter uma mudança crucial na situação de Israel, na situação do Netanyahu, para que a gente possa ter um acordo. E isso não vai acontecer em uma semana, em 5 dias, não vai. Infelizmente, a gente não vai ter agora um cessar-fogo e a gente não vai ter a libertação dos reféns. Talvez com uma outra operação dessas bem-sucedida enfim, pro lado israelense das Forças Armadas, você possa conseguir liberar reféns, mas como aquilo foi um milagre, eu acho mais provável que os reféns acabem mortos, que eles acabem sendo resgatados. Se fosse familiar dos reféns, eu teria muito medo se soubesse que o governo, que o Estado está fazendo esse tipo de operação. Enfim, a gente já sabe que essa deu resultado, mas outra vez, o próprio exército matou 3 pessoas. E a gente não sabe se algumas outras tentativas terminaram com morte de reféns, porque tem informações que não chegam na gente, né? Enfim, então já também dando spoiler do próximo bloco, né, que eu tive com 2 pais, né, com uma mãe e um pai, uma de uma refém liberada e outra de 2 reféns que estão presos ainda, né? E eles disseram, a gente não tem informação atualizada dos nossos filhos. A moça, a filha dela já voltou, estava na festa e estava no acordo de troca, no último dia ela foi liberada, no último turno, né, de trocas, a filha dela apareceu. Pois na última leva. A filha, ela não sabia, até anunciarem pela televisão, que a filha dela estaria nessa leva. E esse senhor, que está com os 2 filhos sequestrados, ele falou que a última informação que ele tem dos filhos dele são um dos últimos reféns liberados que viram os filhos dele e falaram como eles estavam. Mas isso já faz 1 mês e meio. Então ele não tem mais nenhuma informação dos filhos dele. Basicamente é isso. Desde então, por exemplo, a primeira informação que ele recebeu é que os filhos dele estavam bem e estavam juntos, não tinham sofrido violência, não tinham marcas de violência e tal. A segunda informação que ele teve é que os filhos dele estavam separados, já não estavam mais juntos. E acabou, não tem mais nenhuma informação. Então, enfim, se o governo tem essas informações, eu não sei, mas imagina você viver nessa situação, né? Então é um governo que enfim, lida com essa situação como se fosse, tá tudo bem, daqui a pouquinho eles são liberados. Como a gente não sabe nem se eles estão vivos, né? Como é que a gente, o pai, ele falou, né? A esperança dele é rever os filhos, enfim, e tá junto com eles, mas ele tá preparado pro pior. Ele falou abertamente, eu não sei se meus filhos estão vivos ou mortos, né? E é duro demais escutar uma coisa dessa. E o governo de Israel, ele simplesmente abandonou os reféns civis ali. Não tô falando nem dos soldados, né? Civis. Abandonou ali. Gente que estava em casa descansando e que foi levado por uma falha de segurança do governo. As forças de segurança não estão aí para proteger a população civil. Então por que essas pessoas ainda estão em Gaza? Pois é. E com essa pergunta a gente termina este nosso bloco. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco, que apesar do boicote de vendedores marroquinos de haxixe a Israel, o João viajou e vai contar pra gente parte dessa viagem dele pela terra de Israel. Bom, gente, começando aí o nosso terceiro bloco, como é de tradicional costume, gostaríamos aí de agradecer, né, a todos os nossos ouvintes e ouvintes que estão colaborando com o nosso projeto. Para quem ainda não faz, os links estão na descrição do episódio, mas de qualquer forma, gostaria aqui de deixar só o link, né, da nossa campanha de financiamento coletivo para a construção de nosso site. Quem puder dar aquela colaborada, agradecemos muito. O link é apoia.se/do lado esquerdo do site. Lá vocês encontram todas as informações de como colaborar com o nosso trabalho. Bom, é isso. Vamos então ao nome dos nossos ouvintes que podem e estão colaborando com a gente. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenha, Carlos Besso, Carlos Grum, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe
Achimovic, Giovanna Orso, Glenda Rubinstein, Guto Pereira Nunes, Helena Lattermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marcos Saraue, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Guppenmacher, Alan Tabakoff, Amir Arones, Asher Kipperstock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Roberto Mai, Rosa Heinsheim, Richard Sihel, Rubens Kohn, Silvia May e Aed Einstein, Alex Zeiler, Margarida Lacombe, Renato Bejinski, Eduardo Feingold, Mônica Fagundes Klein Gunevec, Flávio Datz, Cláudio Bobro, Flávio Kertzmann, André Kim. Bom, é isso, João. Você andou fazendo aí várias viagens pelo país essa semana. Eu falei terra de Israel porque foi terra de Israel mesmo, né? Você foi para o lado esquerdo do muro, lado direito do muro, lado norte do muro. Eu sei que você conversou com bastante gente e viu bastante coisa. O que você pode contar pra gente, cara? O lado norte do muro eu moro nele, né? Enfim, mas então eu não fui especificamente, na verdade eu não fiz nenhum passeio aqui pro norte, não fiz nada. É o seguinte, eu coordeno atualmente, né? Na verdade tá acontecendo exatamente agora, mas hoje é sábado, então eu tô de folga, mas amanhã eu volto para ativa. Uma delegação de pessoas de um país específico que vieram para cá para ver com seus olhos o que está acontecendo, né? Enfim, e aí a gente foi em vários lugares do país e dos territórios também, né? Eu que sou daqueles que não acho que quando eu cruzo ali a linha verde, eu não me considero no mesmo país. Inclusive, apesar de eu poder pegar meu carro e fazer isso várias vezes, eu não faço, né? Várias vezes eu pensei, vou pegar agora o carro e vou entrar aí na Cisjordânia e vou rodar por aí. E não é por medo, não. Simplesmente porque sempre tem alguma coisa na cabeça e tal para fazer e não saio andando sozinho. Apesar de eu ter ido para lá várias vezes, mas gostaria de ter desbravado sozinho. Mas enfim, essa viagem me permitiu encontrar algumas pessoas da sociedade israelense, pessoas com quem eu tenho alguma coisa em comum e outras com quem eu não tenho nada em comum, que são basicamente meus inimigos políticos aqui no país, embora pessoalmente eu não desejo mal a ninguém, não é muito meu estilo, né? A ninguém eu não diria, mas a sociedade de maneira geral. Enfim, e eu pude conversar com muita gente, né? Então, eu conversei com dois pais, né? Com uma mãe e um pai, no caso, de ex-refém, a mãe de uma ex-refém, sequestrada na Nova, que foi liberada, como eu comentei, né? Com o Marquinhos me corrigiu aí a palavra em português na última leva. Ela conta a história da filha muito emocionada. A filha não quis conversar com o grupo, a filha não fala com a imprensa, ela tem atendimento 3 vezes por semana com terapeutas e parte desse atendimento ele é em grupo, né? A mãe comentou que a filha dela voltou fisicamente, mas metade dela ainda está em Gaza. Assim que ela vê a filha, né? Enfim, durante 2, 3 semanas ela quase não dormia, ela quase não comia, quase não falava e aos pouquinhos está se recuperando, né? Ela foi das que saiu sorrindo e os comentários das redes sociais diziam, olha só essa menina, saiu sorrindo, tá feliz, e ela disse que eles foram obrigados, né, pelo Hamas a sorrir. Não confirmou nessa conversa, eu não perguntei também se a filha tinha sido drogada, porque enfim, se disse aqui em Israel que o Hamas tinha dopado as pessoas para elas cruzarem para Israel, enfim, sem choro, sem nervosismo, né, de maneira um pouco menos emocional. Não sei se isso aconteceu, mas que ela foi instruída a sorrir, ela disse que foi, enfim, e chegou. Então, escutar essa história de uma pessoa que já foi liberada de alguma maneira é legal, né? Tipo, você te deixa, você vê a mãe, a emoção, a pessoa que, enfim, tem um medo nesse momento de nunca mais ver a filha na vida e a filha tá de volta. O pai, cujos filhos estão sequestrados, ele tem 3 filhos, né? 2 dos 3 filhos dele estão lá em Gaza. Eu conheço 2 dos filhos dele bastante bem, trabalhei com 2 deles na minha vida. Um deles é o que tá aqui, é o que não foi pego, e o outro foi visitar o irmão no kibbutz Nir Oz, bem próxima ali a Han Yunis, né? E, enfim, e aí os 2 foram levados, né? Então o filho, ele falou que durante semanas ele não tinha informação. Durante uma semana, depois de 2 semanas, ele recebeu a informação do Estado dizendo que o filho dele estava oficialmente desaparecido. E aí um tempo depois, o Estado confirmou para ele que o filho estava nas mãos do Hamas, sequestrado. Os filhos, né? Os 2 estavam. Ele, enfim, ele nunca foi, esse sujeito eu conheço há muito tempo, né? Inclusive ele era guia na cidade de Sderot, que é a cidade na fronteira, mostrando, enfim, o que as pessoas passavam ali, onde você se escondia quando soava a sirene, o que você tinha que fazer e tal, porque ele
morava ali, então parte do trabalho dele era, enfim, receber grupos ali, comentar sobre isso. Sempre foi um sujeito de esquerda, sempre, enfim, e muito crítico ao governo atual, e agora ele está mais que nunca, né? Ele disse, enfim, ele tá crítico ao governo e a parte da sociedade também que está comprando a narrativa do governo. Ele falou, eu disse lá na central dos pais dos reféns, todas essas pessoas que estão dizendo que a prioridade da guerra é derrotar o Hamas e depois a gente vê a questão dos reféns, que eles tragam aqui 134 pessoas, que a gente mande essas 134 para Gaza e que o Hamas devolva os 134 que estão lá. E pronto, e aí eles fazem o que eles quiserem. Tipo, basicamente falando, por que meu filho tem que ser a vítima, né? Meu filho enfim, meus filhos que não estão fazendo nada de errado, que estavam só ali em casa, tranquilos, que foram sequestrados. Esse aí que está lá do outro lado do país, fica dizendo que a prioridade é outra. Enfim, obviamente que ele fala isso com estômago, né? Mas é muito crítico ao governo, falou muito do como ele se sente, a campanha do governo contra as famílias dos reféns. Enfim, e ele soltou comentários que, assim, que foram... Eu escutei muita gente falando na televisão, mas eu conversei com ele antes da conversa com o grupo inteiro e como organizador, né? E durante a conversa com o grupo inteiro também escutei ele falando. Eu não tinha visto alguém falar tão profundamente sobre como eles se sentem até agora. Porque na televisão dão para eles 5 minutos, 10 minutos no máximo, com perguntas e respostas e tal. Quando o sujeito tem 40 minutos para falar, fora o bate-papo informal que a gente teve antes, aí ele entra, enfim, em todos os assuntos que você pode entender, né? Ele disse, as pessoas me perguntam como é que eu faço para dormir de noite nessa situação. Ele disse, quem disse que eu durmo? Eu deito no travesseiro, quem disse que eu durmo? Eu tiro cochilos ali, né? Minha preocupação é constante, eu como e penso, meus filhos estão comendo agora? Se eles estão comendo, o que será que eles estão comendo? Eu sinto frio pensar que meus filhos estão com frio agora? Sinto calor pensar que eles estão com calor agora? Onde será que eles estão? Né? Eu sinto dor para caminhar, eu pergunto, será que alguém está batendo neles? Será que eles estão sofrendo algum maltrato? Enfim, isso com a esperança deles estarem vivos, porque ele, enfim, como eu comentei no bloco anterior, ele está preparado para os filhos dele não estarem mais vivos, né? Que preparado entre, enfim, muitas aspas, né? Ele racionalmente diz isso, mas eu acho que a esperança dele é rever os filhos vivos e já foram mais de 4 meses. Tipo, no primeiro mês o desespero toma conta de você, depois de 4 meses você fica impaciente. É muita gente e não é o Gilad Shalit que dos 5 anos que ele teve lá, teve um período de 3 semanas de guerra. Já está nesses 4 meses na guerra mais violenta que teve contra a faixa de Gaza. São 30 mil palestinos mortos, né? Qual é a chance que nenhum refém israelense esteja morto também, né? E eu estou comentando isso, enfim, pelo que eu escutei. João, você não está falando dos palestinos. Não, eu não escutei nenhum palestino de Gaza. Eu traria aqui essa visão se eu tivesse escutado um palestino de Gaza. Mas não escutei. E nem tenho como, não posso nem entrar em Gaza. E eles não entram aqui, né? Mas a gente comenta, né? Sempre que o jornal Haaretz traz, né, os depoimentos palestinos de Gaza, a gente também sempre comenta, né? Não é uma questão... Eu tô falando agora do que eu vi essa semana, enfim. E eu tenho empatia com todo mundo nessa situação, né? Porque, enfim, tipo, pelo soldado também, porque o soldado é um cara que foi tirado da casa dele para ir para essa guerra. Ninguém perguntou se ele concorda ou não concorda. Enfim, e o soldado podia ser eu também. Então, como é que eu não vou ter, né? Empatia com os soldados. Uma coisa é o governo que toma as decisões, ou o alto escalão do exército que pode tomar decisões que vão acarretar na morte de várias pessoas. Outra coisa é o soldado básico que não está entendendo o que está acontecendo ali. Esse peixe foi mandado para lá para fazer um trabalho. Inclusive, essa semana, vou fazer um parênteses, um grupo dos Givati, que são um batalhão da infantaria israelense, uma unidade da infantaria israelense, eles se recusaram a fazer uma missão, porque disseram, cara, a gente aqui não está descansando desde o início da guerra. A gente só saiu uma vez para descansar, a gente não está em condições mentais razoáveis, e eles desobedeceram a ordem do comandante, falaram, a gente não vai sair para essa operação. Aí eles foram tirados de Gaza, mandados para uma base fora de Gaza, e o exército disse que ia ver o que ia fazer com eles. Enfim, essa situação que os soldados estão, os caras estão sem dormir, os caras estão sem voltar para casa, estão sem respirar, tipo, estão direito, estão comendo comida enlatada, estão dentro de Gaza, vivendo medo de morrer o tempo inteiro, perdendo amigos, né, durante a guerra, porque praticamente todas as unidades que estão ali perderam pessoas. Então, quem não tem empatia com eles, enfim, é porque realmente não conhece a situação, não entende que ele não é o culpado, né? Como os soldados alemães não eram culpados na Segunda Guerra, eles foram alistados pelo governo para fazer o trabalho, enfim, e foram combater o mundo inteiro, né? E aquilo acarretou naquilo que acarretou. Mas, enfim, ainda mais no lugar onde o exército é obrigatório, né? Mas, enfim. E eu escutei eles dois. Eu também fui na sede do movimento Irmãos de Armas, que foi o movimento dos reservistas que começaram os protestos contra o golpe judicial e o trabalho que eles fizeram para socorrer a população civil, especialmente dos lugares vulneráveis, é um negócio impressionante. Realmente, tipo, ele só tem um profissional remunerado na organização, todo o resto é voluntário e
enfim, eles se preocuparam com os mínimos detalhes da vida das pessoas, né? Depois que eles foram evacuar as pessoas todas que estavam, que eles fizeram o que o Estado não fez, né? Que eles foram até os rincões do país para tirar as pessoas que estavam em situação de perigo. No meio da guerra, quando ainda tinham terroristas combatendo, eles ainda foram resgatar os cachorros que ficaram lá, né? E devolver para os seus donos, né? Os gatos também, mas principalmente cachorros. Dos 700 animais que eles resgataram, quase 600 eram cachorros. Enfim, então os caras fizeram todo o trabalho, doação de colchões para as famílias que não tinham cama para todo mundo, brinquedo para as crianças, roupa, as pessoas saíam muitas vezes sem roupa, né? Então, enfim, doação de roupa, de comida, tudo isso, né? Eles fizeram. Atendimento psicológico para as pessoas traumatizadas. O Estado não cuidou de 10% do que esse grupo fez. Tem outros grupos de voluntários que fizeram muitas coisas, eles foram disparados e maior. A gente foi na central deles, essas pessoas estão levando, enfim, voluntários para trabalhar na agricultura, nos lugares mais perigosos do país, né? Porque, enfim, a plantação precisa continuar, as pessoas precisam comer, e hoje em dia 100 mil israelenses diariamente se voluntarizam nos campos agrícolas do país, porque os moradores, muitas vezes com filhos pequenos, não podem estar nesses lugares mais perigosos, e o grupo que eu levei foram ver isso também, foram também trabalhar um pouco na agricultura. Enfim, eu vi esse grupo. Eu também vi colonos na Cisjordânia, principalmente na região da Samária, que é a mais radical, e o motorista pegou o caminho errado e meteu a gente no meio de Hawara, que é a cidade onde aconteceu aquele pogrom organizado pelos colonos contra os palestinos ali, né? E eu só percebi que a gente estava lá quando a gente estava no meio de uma avenida principal de uma cidade relativamente grande, para os territórios. Eu abri o Google Maps e vi que eu estava dentro da rua principal de Hawara. E é impressionante que aquelas cenas me eram familiares pela televisão, né? Pelos vídeos que eu vi dos políticos que foram para Hawara para provocar os palestinos, né? O ônibus circulou. Aquele território é permitido para israelenses circular por ali, porque é território B. Não é permitido entrar em territórios A, mas B a gente pode circular por ali, né? E, enfim, e ali eu escutei coisas horríveis também, não no caso não exatamente descrições de morte, ou de sequestros ou de tal, mas opiniões que te deixam com dor de barriga, né? De escutar visões absolutamente islamofóbicas, fascistas, enfim, que era difícil você lidar com isso. E na quinta-feira eu fui para a região do envelope de Gaza, né? E aí eu visitei o kibbutz Nahal Oz, que é o kibbutz mais próximo da cidade de Gaza. Tem uma base militar colada nele, onde ficavam as tatzpitaniotas, as soldadas que observavam por câmeras, né, a movimentação na fronteira. Foi uma base que, só pelo fato de ter soldados ali, o kibbutz conseguiu resistir com poucos mortos, né? Só 8 mortos no kibbutz. Os soldados que defendiam o kibbutz mortos, você vê ainda buracos de bala, a base militar interna do kibbutz, que os lugares mais próximos da fronteira tem uma mini base, onde serviam, sei lá, 8 soldados, e todos morreram. A base foi queimada. Você vê enfim, a bala de M16 dos soldados no chão, né, vazia, e do outro lado, perto das árvores onde estavam os terroristas, as balas das Kalashnikov, né, ainda ali. Enfim, manchas de sangue no chão, tudo isso visível. Fui no bosque também, enfim, você só tem um monumento que deixaram ali, com fotos de todos os mortos, e fui também num lugar onde levaram todos os carros, né, dos palestinos que entraram, botaram um em cima do outro e incineraram. Não consegui, enfim, deu tempo de ir em mais lugares nesse dia. Alguns lugares a gente não conseguiu ir, porque o exército não deixou, né? A gente ia num mirante para ver a cidade de Rafah, ali de perto. Eu tive não sei, 1 quilômetro de Rafah, e eu fui no kibbutz Nahal Oz. Ele fica a 600 metros da cidade de Gaza, né? Da fronteira com a faixa de Gaza, mas ele tem uma vista, enfim, para a cidade de Gaza. Eu tirei foto dali, mas a foto não mostra o que eu vi com meus olhos, porque a câmera não tem a capacidade que o nosso olho tem. Gaza, visto do kibbutz Nahal Oz, a alguns quilômetros, é pura destruição. Pura destruição. Você está vendo, parece uma cidade, uma ruína, né? Tipo, não sei, quando eu fui para o Chipre, tem uma cidade fantasma que fica bem na fronteira do Chipre turco com o Chipre grego, que ela é uma cidade abandonada, então os prédios estão caindo aos pedaços, né? A imagem que eu tive da cidade de Gaza, vista do kibbutz Nahal Oz, que é um território que você precisa de autorização para entrar, né? Você não pode pegar o carro e ir para esse kibbutz assim do nada. Autorização militar, né? Enfim, é uma imagem de pura destruição, né? E, enfim, dos 500 mil habitantes dali da cidade de Gaza, a gente sabe que toda a parte norte da faixa de Gaza tem 200 mil morando ali, né? Então a cidade é uma cidade fantasma, e é pura, enfim, não dá para descrever, mas, tipo, eu acho que vocês podem estar imaginando essa cabeça de vocês, é pré-destruído atrás de pré-destruído, né? E assim, eu não pude ficar muito tempo olhando, porque tem que sair e olhar a foto, porque é perigoso, né? Enfim, apesar de que o exército está mais ou menos controlando aquela região, você pode ser alvejado ali, né? Então até aconteceu muito pouco ultimamente, porque, enfim, ali o exército israelense controla a situação, mas você não vai brincar com esse risco, né? E, enfim, perto de Rafah impera o silêncio, né? Mas perto de Han Yunis, você escuta o tempo inteiro boom. Não o tempo inteiro,
inteiro. Parece que já foi muito mais forte. Mas você escuta a cada minuto e meio, um boom. Que, enfim, pode ser... Você escuta, às vezes, um helicóptero ou outro passando, avião quase nunca. Eu vi uma vez só, o dia inteiro ali. Mas tiro de artilharia, tiro de tanque. E no bosque, por exemplo, o tiro era muito próximo de onde a gente estava. Parecia que era do meu lado, né? E, enfim, os tiros de artilharia, eles são dados em resposta, muitas vezes, a alguma coisa para dar cobertura para soldados resgatarem e levarem para o outro lado da fronteira soldados feridos. Enfim, porque o tanque está do lado de fora da faixa de Gaza, né? Ele não está dentro. O tanque dentro é outra coisa, mas do lado de fora ele é mais para dar cobertura. Mas é muito bom. E todas as estradas na região do Oteif Gaza, né, do envelope de Gaza, elas estão absolutamente danificadas. Em 2013, eu fiz um passeio com a minha esposa, que naquele momento a gente não era casado ainda, pelo norte do país. E ela serviu o exército na época da Guerra do Líbano, da Segunda Guerra do Líbano, em 2006. E ela me comentou, quando eu estava dirigindo no norte, ó, essa parte do país toda, sabendo que essa estrada tá ruim, que você escuta o barulho, você dirige aqui, ela tá danificada desde a Guerra do Líbano, porque os tanques passam por aqui, e os tanques, enfim, a rua não é feita, a estrada não é feita para suportar tanque. E toda a região, todas as estradas ali na região da fronteira, do envelope de Gaza, né, elas estão assim. Então, vale a pena a gente pensar, né, mais ou menos, que nos próximos anos, talvez 10, a situação vai estar assim. Vai estar... enfim, a infraestrutura local vai estar totalmente destruída. Enfim, totalmente destruída não, mas bastante danificada. Totalmente destruída é a cidade de Gaza. Não tem nem comparação. Talvez com alguns quibutz de cima a gente possa ver comparação. Mas eu não entrei em Beeri, nem em Faraza, nem em Niroz, que são os 3 quibutz de cima que tiveram a maior destruição. Quase fui para o Moshav Netiv HaSara, mas acabou que nossos planos mudaram, né, de uma hora para outra, por questões de segurança e por questões de agenda, né, e das pessoas que podem conversar com a gente. Basicamente, isso foi o que eu vi. Vi muito mais, né? Conversei com muita gente, vi muito mais coisa, e pelo jeito vou continuar vendo, porque outras delegações vão chegar, né? E como não tem turismo, acabou que eu estou sendo direcionado para trabalhar nisso. Espero que sejam programas que eu tenha aqui menos para Cisjordânia. Apesar de que, o que eu disse, eu não gosto dos assentamentos, eu já tive curiosidade para conhecer assentamentos, hoje eu já conheço muitos deles, e são todos iguais, então eu já não tenho mais curiosidade. Só Hebron, que eu ainda não fui. Marquinhos conhece Hebron muito bem. Eu ainda não fui. Já fui na região metropolitana ali, mas Hebron nunca entrei. Então, nunca foi na parte judaica de Hebron? Nenhuma parte. E também nunca fui em Kiryat Arba. Arba. Que é ali, você entra em Hebron por Kiryat Arba, na verdade. Que tem 5.000 pessoas, é um assentamento relativamente grande. Mas onde mora o Ben-Gvir. Onde mora o Ben-Gvir. Eu conheço muitos assentamentos em Gush Etzion, conheço muitos na Samária, conheço os Maleadumim, enfim, mas ainda Hebron é o que eu não fui. Mas os assentamentos são todos iguais, enfim, não tem mais tanto, não tenho... Hebron é diferente, né? Hebron é diferente, exatamente. Não tem mais curiosidade para ver isso. Mas enfim, para mim é interessante circular pela Cisjordânia e me sinto em outro país, porque de fato eu estou em outro país, né? Enfim, aquele é território ocupado, mas território ocupado é porque não pertence a quem ocupa, né? E funciona como outro país, tem outro governo, tem uma ocupação militar ali, de alguma maneira uma ocupação civil em determinados territórios, mas de resto, tipo, não é, né? Aquilo não é Israel, né? Então ali eu até tenho a minha curiosidade de entrar, não tenho tanto medo, né? Eu já fui, enfim, em território A eu só entrei em Nablus, mas para ir no monte, no Har Gruzim, não sei como fala em português, que é o monte dos samaritanos, que na verdade não é território A, mas aí como ele fica dentro de Nablus, você tem que cortar Nablus para entrar lá. Mas é isso, só lá que eu fui. Lá é permitido para israelenses ir. É isso, eu acho que vou ter mais coisa para contar no futuro, né? Essa semana vai ser um pouco menos intenso, né? A gente não vai mais para essas regiões de tanta relação com a guerra. Mas é isso, vi muitos refugiados, né? Até porque eu dormi em hotel, né? Praticamente todos os hotéis têm refugiados e a gente acaba conversando com as pessoas, né? Algumas querem falar, outras não, tudo bem. E agora tem gente refugiada do norte, do sul, da faixa de Gaza, gente que perdeu ali da faixa de Gaza, não, do envelope de Gaza, gente que perdeu parente, que não perdeu ninguém, mas não está na sua casa, não pode voltar à sua casa nos últimos 4 meses. Tudo isso eu vi. E faltou ver muita coisa, né? Tem muita coisa que eu não vi. Eu não vi 99% do cenário da guerra dentro de Israel, sem falar na faixa de Gaza. E nem vou ver a faixa de Gaza, né? Não vi só da vista do kibutz e acabou. Mas é isso. Enfim, pouca gente pôde ir até lá, mas cada vez mais gente está indo, porque a região está mais segura para os israelenses para ser frequentadas, né? Mas também com o tempo passando, tem kibbutzim que não querem mais receber gente. É muito difícil você conseguir entrar nos 3 kibbutzim mais afetados. Eles não querem ser vistos como se fosse um campo de extermínio da Polônia que os judeus entram para se lamentar e para rezar o Kadish, né? Que é a reza para os enlutados, ou para ver destruição, né? Aquilo é a vida deles, aquilo é a casa deles. Eles querem reconstruir o lugar onde eles viveram e voltar a viver ali, parte grande deles, né? Então eles não aceitam receber delegações, às vezes tem 1 ou 2 pessoas sozinhas, eles até deixam entrar, mas enfim, só se for uma coisa muito relevante, um pedido
pedido do presidente do país, para não sei quem é que foi lá, o Milei teve agora lá em Beri, né, junto com o presidente Herzog, e aí eles foram em Beri. Mas grupos, organizados de gente de fora, eles não querem, né, e eu entendo, eu de verdade, acho que na situação deles, não sei se também só ia querer pessoas visitando o lugar onde eu moro, o tempo inteiro para falar de destruição, para falar do meu trauma, como se fosse uma questão de turismo de guerra, né, enfim, as pessoas que estão indo visitar não se sentem fazendo turismo de guerra, mas entre nós, e, enfim, é o turismo de guerra da vida deles, né, não é, enfim, então eu acho que as pessoas podem ter o direito de escolher que o lugar que eles moram vai ser um ponto turístico ou não, para esse tipo de turismo, e eles escolheram que não, e a gente tem que respeitar. É isso. João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar ou eu começo a editar esse episódio, cara? Pode começar a editar esse episódio, me avisa quando soltar ele para as redes, enfim. E, gente, o que eu vi, o que eu escutei, tem coisas que eu não posso falar. Você sempre acaba escutando alguma coisa em off ali. Isso aí, enfim, eu prometo não contar no podcast, mas se alguém quiser não me contar perguntar... na próxima semana. Pois mas se você quiser me perguntar pessoalmente, ou talvez no futuro, não tão distante, isso não precise mais ser off, né? Aí depende dos acontecimentos futuros, mas tem coisa que a gente não pode falar abertamente aqui para todo mundo, não quando a gente está sendo gravado, mas enfim, no futuro pode ser que sim. Então, ou quem quiser me encontrar aqui pessoalmente, né? Quem vier aqui para Israel e a gente se encontrar, aí eu posso contar algumas coisas que eu vi com o gravador desligado. Pro Marquinhos eu contei com o gravador desligado. Então, quem quiser, tá feito convite, é só chegar aí. Valeu, João, a gente se fala então e grava o nosso próximo episódio na semana que vem. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu.